Olá, aqui é Michele Monaretti. Sejam bem-vindos ao projeto Orai Sem Cessar, para desenvolvimento e crescimento espiritual. Hoje falarei do tema 4. Por que não recebemos muitas coisas? A Bíblia diz que não recebemos muitas coisas porque não pedimos a Deus da maneira correta. No livro de Tiago, no capítulo 4, versículo de 1 a 13, está escrito: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Vamos entender também que nesse capítulo 4 do livro de Tiago, que acabamos de ler, quando o Senhor diz não tem porque não pedem, Ele está falando de relacionamento. No versículo 8 do capítulo 4, está escrito: Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quantas vezes nós já fizemos isso ou conhecemos quem faça? Ir à igreja somente quando precisa pedir alguma coisa. Tem campanha de 7 quarta-feiras para receber milagre? A igreja fica lotada nesses dias. Quantas são as pessoas que entram em uma igreja somente em casamentos, batizados e passam anos sem lembrar que Deus existe? É triste, mas é realidade, quando em velórios vemos pessoas a blasfemar, a amaldiçoar a Deus quando perdem algum ente querido. Não digo que as pessoas que têm relacionamento com Deus não sofrem, se entristecem ou até mesmo não questionem a Deus. Eu mesma, quando perdi minha mãe, fiquei alguns dias sem orar, porque estava questionando a Deus a morte dela. Mas quando você tem intimidade com Ele, ainda que esteja triste, você se achega a Ele e começa a dialogar tentando entender quais são os propósitos naquela situação. Mas as pessoas que mais praguejam e blasfemam são as que não têm relacionamento com Ele, são as que afirmam: se Deus existisse, isso ou aquilo não aconteceria. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, está escrito: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Então, sim, Deus tem sentimentos. Assim como nós não gostamos quando alguém só se aproxima de nós quando precisa, só para pedir favores, com Deus é a mesma coisa. Quando mantemos uma vida de oração, criamos relacionamento, temos intimidade e começamos a entender os propósitos de Deus e às vezes, antes mesmo de pedirmos, o Senhor já nos dá. E Ele consegue nos surpreender muito além daquilo que pedimos ou imaginamos. Quantas foram as vezes que eu pedi ao Senhor algo que estava necessitando e eu já pedia dizendo a Ele como deveria fazer naquela situação. Às vezes dava mais de uma solução para que Ele atendesse a minha oração e Ele trazia uma solução que eu não tinha sequer imaginado. No livro de Mateus, o Senhor nos pergunta: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial não dará bem aos que lhe pedirem? Então, se ainda não estamos recebendo aquilo que estamos pedindo a Deus, os motivos podem ser os seguintes. Motivo número 1. Porque pedimos sem entender o propósito daquilo e pedimos para satisfazer o nosso ego. Muitas vezes, para receber o que queremos, é necessário uma profunda mudança em nós mesmos e ao nosso redor. Nossas intenções precisam ser dignas e puras ao rogar. Certas graças ou dádivas podem nos trazer ruínas se vierem em tempos errados ou nos trazer um afastamento do próprio Deus. O Senhor também não nos dará aquilo que esteja fora do seu tempo. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, está escrito: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ainda que as circunstâncias ao nosso redor sejam desfavoráveis ou contrárias, não existe nada impossível a Deus. Motivo número 2. Porque não temos relacionamento com Deus e queremos que Ele apenas atenda os nossos desejos como uma criança mimada. Quando uma criança faz algum pedido, ela está pensando somente em si mesma. Por isso, não se preocupa em fazer birras, gritar e envergonhar seu responsável onde quer que ela esteja. Ela não vê nada além do seu desejo e vontade. Não por maldade ou má fé, mas por ser criança. Crianças são egoístas por natureza. No livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 12 e 13 está escrito:
Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Motivo número 3. Porque, na verdade, ao deixarmos de receber alguma coisa, estamos recebendo algum tipo de livramento. Enquanto nós percebemos somente o aqui e o agora, Deus vê o nosso futuro. Muitas coisas que você deixou de conquistar, portas que não foram abertas, foram, na verdade, livramentos que o Senhor estava lhe concedendo. Muitas situações em que fomos obrigados a enfrentar e que naquele momento não pareciam fazer menor sentido, essas situações faziam parte de um propósito maior e tudo estava sob o controle de Deus. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece as nossas fraquezas, debilidades e sabe de todas as nossas necessidades. O Senhor tem sonhos a nosso respeito e quando Ele determina algo, nada ou ninguém poderá frustrar os seus planos. Por isso, quando estamos passando por desafios, dificuldades, quando estamos sendo provados, devemos nos lembrar do versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nesse versículo fica clara a condição de cooperar, ou seja, para que nós sejamos protegidos por qualquer mal ou circunstância, devemos amar a Deus. Definir o que é amor não é uma tarefa simples, pois para cada pessoa o amor pode representar algo diferente. Pesquisando sobre o assunto, descobri alguém que diz que o amor é composto por 4 elementos. Primeiro elemento é o conhecimento, ou seja, eu sei quem é você. Elemento número 2 é a aceitação, eu admiro o que você é. Elemento número 3, confiança, eu me sinto seguro com você. E o elemento número 4 é desejo de entrega, que seria autodoação. Esses 4 elementos me fizeram lembrar de uma frase que ouvi de alguém certa vez. Essa pessoa me disse que amar é ter esperança. E me explicou dizendo: você não ama ou morre de amores por um ator de Hollywood, porque você não tem esperança nesse relacionamento. Então amar é ter relacionamento. Quando temos sintonia com Deus, nossa oração é para que a vontade dele seja cumprida em nossa vida, e não o contrário, que Deus execute a nossa vontade e os nossos desejos. No livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, está escrito: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quando existe essa sintonia, você pede aquilo que Ele quer te dar, então a bênção é garantida. Para entender o porquê você não recebe muita coisa, relacione-se com Deus, que Ele te esclarecerá. Sejam bem-vindos e acompanhem às segundas e quintas-feiras o projeto Orai Sem Cessar. Se você quer fazer um pedido de oração ou ter acesso a todas as orações escritas e aos episódios gravados, siga a página do Projeto Orai Sem Cessar no Facebook ou entre no site www.projetoraissemcessar.com. Te vejo lá!